Sejam todos bem-vindos a esse segundo vídeo de respostas em homenagem a 6.000 inscritos do canal by Rav Sani. E nesse vídeo eu vou continuar respondendo as perguntas que vocês me enviaram pelo direct. Fica atento que talvez a tua pergunta tá aí. Roda a vinheta! Então vamos para a primeira pergunta desse segundo vídeo. Vamos lá, a pergunta é da Leandra Feliz. Leandra, você está feliz, Leandra? Preste atenção, queria entender mais como funciona a doutrina do judaísmo. Ainda é como a da Idade Antiga? Veja bem, Leandra, o judaísmo ele é único, a Torá é uma e Deus é um. E o mesmo judaísmo que começou há mais de 3.300 anos atrás, ele não mudou nada. Pelo contrário, os judeus ficaram mais de 2.000 anos separados uns dos outros, separados pelos 4 cantos do mundo, até que, agora com a independência do Estado de Israel, em 1948, judeus do mundo inteiro se reencontraram depois de milhares de anos e os mesmos preceitos existem. Nada se perdeu, nada foi acrescentado e nada sumiu. Ou seja, o judaísmo continua intacto, original e autêntico. Leandra, respondendo a sua segunda pergunta, se eu participo de conferência, sim. Se você quiser contratar o Rav Sani para uma palestra motivacional na sua empresa ou no seu evento, está aqui o e-mail. Anota aqui o e-mail para você entrar em contato com a gente. A próxima pergunta é aqui do Alex Canaã. Quem era o mestre de Jesus? Então, eu já falei no vídeo anterior que o mestre do Jesus era o Rabino Yoshua ben Prachia, o grande Rav da época do Talmud. Vamos ler aqui a próxima pergunta, que é a pergunta do Percy Rodrigo. Por qual motivo específico Moisés não pôde entrar na Terra Prometida? Boa pergunta, Percy. A pergunta é ótima e a resposta vai ser dividida em 3. Eu vou dar 3 respostas. Primeiro, porque Deus, num determinado momento, no deserto, pediu para ele falar com a pedra para que ela dê água ao povo e ele bateu na pedra. O segundo motivo é que não seria adequado ele, como líder, abandonar o povo que morreu no deserto sem ele. E o terceiro motivo é o seguinte: se Moisés entrasse na terra de Israel, conquistasse a terra, dividisse a terra e construísse o templo, um templo construído por Moisés, o grande líder espiritual, ia ser num nível espiritual tão grande que esse templo não ia poder ser destruído. Quando chegasse o momento do templo ser destruído para expiar os pecados do povo, esse templo não ia poder ser destruído e automaticamente o castigo iria recair sobre o povo de Israel. Então, Deus, na sua bondade infinita, não permitiu a entrada de Moisés em Israel para que ele não viesse construir o templo. E a próxima pergunta é a pergunta do nosso querido Bruno Borovoy. Ele pergunta o seguinte: só deve ser chamado de judeu quem pratica a religião? Ou se ele nasceu judeu e não é religioso, também deve ser? Uma vez judeu, sempre judeu, não tem escapatória. Você é judeu, você veio de uma descendência de um ventre judaico, você é judeu. Agora, se você pratica ou não, ou pratica mais ou pratica menos, isso não tira de você o status de judeu. E a próxima pergunta é aqui do nosso querido CadsBR. Espero que eu falei certo. CadsBR, qual é o nome real do Criador e do Messias? Então veja bem, o nome do Criador está escrito na Torá, no primeiro versículo, Bereshit bara Elokim et hashamayim vetaretz. No início, Elokim criou o céu e a terra. Ou seja, o nome de Deus é Elokim. Existem outros nomes divinos que não são a essência dele, sim a maneira na qual ele se relaciona com as criaturas, com os seres humanos e com a sua criação. E o nome do Messias também é uma alusão à sua função, e o nome mais famoso que aparece na Torá é Menachem, que significa consolador. Não necessariamente ele precisa nascer com esse nome, ele pode ter nascido com outro nome, e quando ele assumir a função do rei Messias, ele vai adotar esse nome para si. Se eu não me engano, isso era muito comum na época das monarquias, que um rei nascia com um nome, por exemplo, o príncipe Albert, quando se tornou rei da Inglaterra, adotou para si o nome de rei Jorge VI. Então o Messias ele pode nascer com outro nome, e quando assumir o cargo de rei Messias, ele abraça o nome do Messias. E agora a pergunta aqui é do Tiago Silva, que ele pergunta: o que é a Kabbalah? Boa pergunta. A Kabbalah é a parte mística esotérica da Torá, é a Torá oculta, é o não revelado, e essa Kabbalah em hebraico significa recibo, recebimento, tanto que em Israel, se você for
nas ruas, comprar e pedir o recibo, você vai pedir, me dá minha Kabbalah, Kabbalah é o recibo. O que isso significa? Que toda essa bagagem espiritual, Moisés recebeu junto com toda a Torá no Monte Sinai. É uma das formas de enxergar o que nós não enxergamos a olho nu. Então a Kabbalah nada mais é do que o misticismo, é a parte da Torá oculta. E eu vou ler agora a próxima, que é do Gabriel Leal Teodoro. Gabriel Leal Teodoro perguntou o seguinte: já participou de algum podcast? A verdade é que não participei. Estou aberto a convites. Quem sabe um dia eu participo. A próxima pergunta aqui é do Marcos Lopes. E ele pergunta o seguinte: quem foi Jesus para os judeus? Já respondi no vídeo anterior. Foi no vídeo anterior? Foi. No vídeo anterior. Ainda existem as 12 tribos? Então, Marcão, é o seguinte: as 12 tribos, elas existem, elementos das 12 tribos existem presentes dentro do povo judeu. Porém, a tribo que mais integrantes dela sobreviveu foi a tribo de Judá, daí vem o nome judeu, porque a maioria de nós somos descendentes da tribo de Judá, daí que nasceu o nome judeu. E Judá, a raiz da palavra Judá é Odaá, em hebraico Judá é Yehudá, que a raiz da palavra é Odaá, que é agradecimento. E a essência do povo judeu é reconhecer e agradecer sempre. Estamos aqui com a próxima pergunta do Ilan. Qual a sua visão do judaísmo conservador e reformista? A minha visão é que só existe um judaísmo. O judaísmo é uma, a Torá é uma. O judaísmo está intacto há mais de 3.300 anos. E ou você pratica o judaísmo real, original, os preceitos que lá existem, sem adaptações, ou aquilo não pode ser chamado de judaísmo. É outra coisa, mas judaísmo não é. E a pergunta agora é a pergunta do Gustavo. Bom dia, como posso lidar com um término de relacionamento, Gustavão? O mar está cheio de peixes. Agora você tem que aproveitar esse momento e procurar alguém que realmente é ideal para você. Não fica de braços cruzados, chorando pelo leite derramado, que não vai te levar a lugar nenhum. Bola para frente, eu tenho certeza que você vai achar alguém. E quando você achar essa pessoa, você vai ver que valeu a pena ter passado por tudo isso para conhecer ela. Agora é a vez da Priscila perguntar do que se trata o livro Tânia. O livro Tânia, ele faz parte da literatura judaica, ele foi escrito pelo grande sábio cabalista, o rabino Shneor Zalman, da cidade de Liadi, e ele foi o primeiro líder da corrente racídica de Lubavitch, da cidade de Lubavitch, na Rússia. E ele escreveu o livro Tânia, que é um livro que tem muito conteúdo cabalístico, e é um livro muito enriquecedor, que nos traça um caminho rumo ao aperfeiçoamento do nosso caráter. Agora é hora de responder a pergunta do Ângelo. Ângelo, ele escreve: vai abrir uma escola em Floripa? Opa, Floripa! Nunca estive em Floripa, adoraria visitar Floripa. Me convida para dar uma aula aí. Estou te esperando. Vou ler a próxima pergunta para vocês. A pergunta do Guilherme Simonghini. É lícito para um judeu não casar e não ter filhos? Ou casar, mas não ter filhos? Veja bem, a pessoa, se ela não achou alguém, ela não é obrigada a casar à força. O casamento é um preceito judaico sagrado, é algo que tem muitos benefícios. E se alguém casou e optou em não ter filhos, sem que seja um motivo de saúde, um motivo de uma recomendação médica, é algo que pelo judaísmo não é o ideal. Não é ideal, porque uma das coisas mais belas do casamento é que um homem e a mulher, eles se associam a nada mais, nada menos do que Deus, para trazer as almas para o mundo, trazer filhos e direcionar esses filhos, encaminhar esses filhos, educar esses filhos, para que eles sejam excelentes líderes e tragam cada vez mais melhorias e benefícios para toda a humanidade. Agora é a hora de ler a próxima pergunta, que é a pergunta do nosso querido Juan. Por que o servo de Abraão podia ver a esposa de Isaac e o próprio não em seu primeiro encontro? Então presta atenção, Juan. Você perguntou sobre o casamento de Isaac. Isaac foi o filho de Abraão, primeiro judeu, nosso patriarca, e ele casou com uma mulher chamada Rebeca. Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma moça para o seu filho Isaac, uma moça de caráter, uma moça de boas virtudes, e ele achou Rebeca. Nesse encontro de Rebeca com Isaac, está escrito que Rebeca ela se cobriu, ela estava coberta em cima do camelo. Então ele perguntou por que o servo podia ver Rebeca e Isaac não. A resposta é que os dois sim a viram, porque é proibido você casar com uma mulher sem antes ver ela.
Só que o que aconteceu? Ela estava coberta porque ela estava emocionada. Tanto que ela caiu do camelo quando ela viu Isaac pela primeira vez. E também porque ela era muito discreta. Então por isso que está escrito que ela estava coberta. Então essa é a explicação, querido Juan. Próxima pergunta, pergunta do querido Mateus. Mateus pergunta, qual a maior diferença e qual a maior semelhança entre o cristianismo e o judaísmo? Bom, acho que a maior diferença é esse ponto do Jesus ser o Messias ou não. E a maior semelhança, na minha opinião, é que Deus ama todas as criaturas, independente da sua filiação religiosa. Penúltima pergunta desse vídeo é a pergunta do Washington Renato Messia. Qual a importância do toque do shofar? O toque do shofar é um preceito judaico no dia do ano novo, o Rosh Hashanah, de escutar o som do shofar. O shofar é um chifre de carneiro. E o que ele simboliza, esse toque do shofar? Esse som, tem várias explicações, eu vou dar uma rápida agora para você, porque a gente não tem muito tempo. Esse som do shofar, ele leva as pessoas à reflexão, ao arrependimento. É como se fosse uma sirene que toca e você, uau! Eu preciso tomar alguma providência. Acabou o tempo, acabou o recreio, eu preciso agora voltar, eu preciso voltar à rotina, eu preciso fazer, eu preciso criar. Então, o toque do shofar no ano novo simboliza o despertar para que a gente possa retornar ao caminho correto. E agora a última pergunta, porque acabou o nosso tempo e nós vamos nos despedir. Qual que é a última pergunta? Existem de fato judeus messiânicos? Qual que é? Qual que é? Existem de fato. Ah, existe. Mas quem perguntou essa? Diniz. Existem de fato judeus messiânicos? Ou é uma falácia? Gostei do falácia. Presta atenção, Diniz. Se é o que eu estou pensando, eu não entendo muito desse grupo, mas eu já ouvi falar de um grupo de pessoas que querem converter os judeus e fazer com que eles acreditem que Jesus é o Messias. E eu já ouvi falar de uma organização mundial, não sei se são esses judeus messiânicos que você se referiu, que se chama Jews for Jesus. Eu acho que vocês podem procurar no Google que vocês vão achar. Então, se foi esse grupo que você se referiu, eu vou ficar devendo uma explicação mais detalhada porque eu não conheço muito sobre eles. Pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês nessa tarde respondendo as perguntas que vocês mandaram. Estou muito feliz que a gente chegou em 6 mil inscritos. Não vejo a hora de chegar em 7 mil para a gente gravar mais uma leva de Rav Sani Responde. Eu fico por aqui. Tchau!